Neste extraordinário amanhecer, quero dar início à nossa reflexão com uma história budista muito interessante. Certa feita, Buda estava reunido com os seus discípulos e pela manhã um homem se aproximou e lhe fez a seguinte pergunta: Deus existe? E Buda fitou os olhos naquele homem e disse: sim, ele existe. À tarde, um outro homem se aproximou e fez a mesma pergunta: Deus existe? E Buda respondeu enfaticamente: não, ele não existe. Ao entardecer, já iniciando a noite, um terceiro homem foi até ele e lhe fez a seguinte pergunta: o Senhor pode me falar algo sobre Deus? E a história diz que Buda sentou em silêncio e aquele homem à sua frente fechou os olhos e por 30 minutos ali ficaram naquele fecundo silêncio. E em dado momento o homem abriu os olhos regozijante e lhe agradeceu pela resposta. Os discípulos que observaram todo aquele espetáculo no decorrer do dia ficaram estupefatos e perplexos, porque Buda havia dado 3 respostas extremamente distintas. E um dos seus discípulos, chamado Ananda, ficou de tal forma angustiado interiormente que chegou a Buda e teceu os seus questionamentos, dizendo a ele que todos os discípulos estavam confusos, porque 3 homens vieram a ele com respostas semelhantes, ou melhor, com perguntas semelhantes, porém obtiveram respostas distintas. Buda disse para Ananda, para ele não ficar confuso, perplexo, porque ele estava avaliando o contexto superficialmente. Buda disse a ele: o primeiro homem que veio até mim era um ateu, um homem que não acredita em Deus, e ele me fez uma pergunta, e ele estava à espera de que eu reforçasse a sua crença. Por isso disse a ele: Deus existe, porque ele estava à procura de um reforço para a sua idiotice. O segundo homem, semelhante a este, porém residindo em uma outra polaridade, veio a mim também buscando um reforço às suas crenças. Ele era um crente, alguém que tinha plena convicção acerca da existência de Deus, e para este eu fui enfático ao afirmar que Deus não existe. E Buda diz a Ananda: compreenda que a crença é a barreira. Não importa
se esta é verdadeira ou falsa. O terceiro homem, mais sensato, veio a mim desprovido de crenças. Ele veio com certa receptividade e em simplicidade. Não perguntou se Deus existe ou não existe. Ele simplesmente proferiu dizendo: fale-me algo acerca de Deus. E em silêncio ele pôde compreender a linguagem da supra-realidade. Ele pôde ouvir o indizível, o inefável, e saiu regozijante com tal resposta. É interessante que essa história budista ilustra um fenômeno peculiar. Fizeram esta mesma pergunta a Krishnamurti: Deus existe? E Krishnamurti, com um sorriso nos lábios, respondeu: que diferença fará a minha resposta se ela não é a sua experiência? Se eu falar que sim ou falar que não, será apenas mais um utensílio em seu museu de crenças. A crença, ela é muito confortável, cômoda. Ela não demanda investigação, busca, empenho. As crenças, elas são herdadas, seja ela de natureza religiosa, ideológica, social. A maioria das pessoas herdaram suas crenças, seus preconceitos, a sua forma de enxergar a vida. Salomão, certa feita, disse algo interessante: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando crescer, não se desviará deste. Toda crença é introjetada, ela é fruto deste adestramento, desse condicionamento que se inicia bem cedo, por intermédio dos pais, da família, da sociedade, da cultura. Essas crenças, elas são semeadas e elas eclodem, germinam, criam raízes, tornam-se frondosas e alcançam proporções significativas. É por isso que Voltaire sabiamente afirmou que é difícil libertar os tolos das correntes que eles veneram. E essas correntes são múltiplas e distintas. É a corrente hindu, a corrente judaica, cristã, islâmica, taoísta, budista, ateísta, gnóstica, agnóstica, a corrente comunista, socialista,
capitalista, cientificista. Existe uma multiplicidade de correntes a qual o homem venera com muito vigor. E o homem está tão submerso neste emaranhado que só há esperança mediante um novo nascimento, mediante uma profunda mudança na consciência, mediante o rompimento com o velho para o surgimento do novo. E é interessante salientar que a crença, ela é sempre coletiva e jamais individual. Jesus certa feita disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. A porta estreita decorre da experiência. A porta larga é proveniente das crenças. Pela porta estreita entra o indivíduo que experienciou a realidade. Pela porta larga entra o rebanho, a manada, a massa absorta em suas crenças e superstições. É interessante observar que todos os grandes sábios, místicos, homens e mulheres despertos adentraram em solitude pela porta estreita. Não se iludiram com a amplitude da porta das crenças. Não ficaram ludibriados com o marketing, com as propagandas convidativas, com os atrativos e as facilidades oriundas desta larga porta e desse espaçoso caminho que conduz à perdição. Não ficaram iludidos, resolveram trilhar o caminho menos trilhado, percorrer pela vereda pouco explorada, e foram todos eles bem-aventurados em seu caminhar. Contrapartida, a grande massa caminha zumbificadamente em direção à porta larga. Estão hipnotizados, iludidos e completamente equivocados nesta perspectiva. As tradições herdadas sem o crivo da consciência
as crenças adquiridas sem a elucidação da compreensão e os sistemas absorvidos sem o filtro do discernimento é a receita básica para a zumbificação do ser. De modo que só por intermédio do conhecimento da verdade que tal homem será desintoxicado desse vírus. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O universo das crenças tem sido o maior obstáculo, porque a crença te dá a falsa sensação de ter encontrado. E uma vez que tal sensação se instala no ser, o homem se auto-engana, porque uma mentira repetida por diversas vezes a mente assimila como verdade. É por isso que Buda diz: não acreditem em algo simplesmente porque ouviram. Não acreditem em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acreditem em algo simplesmente porque está escrito em seus livros sagrados. Não acreditem em algo simplesmente porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acreditem em algo apenas porque foi passado de geração em geração. Em outras palavras, Buda está dizendo: só acredite em algo se esta for a sua experiência. Espero ter sido claro e objetivo nesta reflexão e que a mesma lhe auxilie na remoção deste obstáculo que lhe impede de experienciar a supra-realidade.